E hoje, queridos, nós estamos aqui para continuar o nosso tema. O nosso tema é Deus é. Semana passada nós vimos que Deus é bom. Hoje nós vamos falar que Deus é justo. Deus é justo. Meus filhos, agora estão grandes. Quando eles eram pequenos, era muito comum nós dividirmos as tarefas do lar, atribuirmos as responsabilidades de casa, ou um presente que se dava num determinado dia, e via de regra, eles reclamavam de como as tarefas tinham sido distribuídas, ou dos presentes. Eu sei que na sua casa nunca aconteceu isso. Eu ouvia a seguinte frase deles: isso é injusto, isso é injusto. Então eu dizia o seguinte, frase pronta lá em casa: vai se acostumando, porque a vida é injusta. Agora, nós sabemos que a vida é injusta. Nós sabemos, porque acontece tanta coisa fora do ideal, fora do que nós desejamos, do que planejamos, das expectativas que tínhamos, que nós olhamos para a vida e dizemos: a vida é de fato injusta. Olha lá, o Paulo Ricardo compartilhou aqui. Conseguir um cachorrinho, o cachorrinho morre. A vida é injusta. Você planeja uma coisa e ela não acontece como você desejava, como você imaginava. Já sofreu injustiças? O problema é que entre ver que a vida é injusta, e que as estruturas que nós temos são injustas porque são deformadas, contaminadas pelo pecado, e mas nós não podemos ter a ousadia, a empáfia de considerar Deus injusto. A vida é injusta. Os sistemas são injustos. Mas Deus é justo. E é isso que nós não podemos esquecer. Uma das objeções que ateus apresentam diz respeito a isso, observar essa confusão que nós temos à nossa volta e dizer: a vida é injusta, então Deus é injusto. Não. Aliás, C.S. Lewis, escritor renomado britânico, ele se dizia um ateu. E a principal objeção que ele apresentava à existência de Deus era essa. Ele dizia assim: Deus não pode existir, porque há tanta injustiça na vida e Deus não deve existir. Mas ele se converteu, ele conheceu Cristo como seu Salvador, a sua vida foi transformada, e mais tarde ele escreveu o seguinte, fazendo essa reflexão sobre justiça. Ele disse assim: meu argumento contra Deus era que o universo parecia tão cruel e injusto, mas como eu havia adquirido essa ideia do que é justo e do que é injusto? Um homem não chama uma linha torta, a menos que tenha a ideia de que existe uma linha reta. Como eu estava comparando o universo como injusto, de onde vem essa ideia de que existe algo justo? E, meus queridos, ele entendeu que assim como para dizermos que uma linha é torta, nós temos que ter uma referência de uma linha que é reta, para dizer que a vida é injusta e que as estruturas são injustas, eu preciso ter uma referência do que é justo. E essa referência é Deus. Deus é perfeitamente justo. Moisés, inspirado por Deus, escreveu no livro de Deuteronômio que significa repetição da lei, para relembrar o povo de Israel que entraria na terra prometida. Inspirado, ele escreve essas palavras em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Deuteronômio 32, 4. A nossa mensagem hoje será uma mensagem tópica, então vamos visitar várias passagens da Bíblia, mas fique tranquilo, ainda dá tempo de você chegar em casa e assistir os melhores momentos do futebol. Deuteronômio 32, 4. Se você encontrou, diga amém.
palavra de Deus diz assim: Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra. É justo e verdadeiro. Ele é a rocha. Ele é inabalável, inamovível. Nada pode tirar a sua estabilidade, a sua firmeza. Deus é a rocha. E note, as suas obras são perfeitas. E tudo que Deus faz é certo. É fiel. Nunca erra. É justo. É verdadeiro. Esse é Deus. A vida é injusta. Os sistemas e as estruturas são injustos. Mas jamais tenha a arrogância de dizer que Deus é injusto. Porque tudo que Deus faz é correto, é perfeito e justo. Na língua hebraica, a palavra usada para justiça é sedik. E ela fala de retidão. Ela fala de coerência. E é a chave de tudo que é moral e ético na tradição judaica e cristã. Em outras palavras, se eu vou fazer algo justo por você, se eu vou ser justo com você, se eu vou ser justo nas minhas relações, é porque a minha referência de justiça é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Ele é a minha referência de justiça. Ele é a minha referência de moral. E por conseguinte, de ética e de todos os meus valores. Esse senso de justiça e injustiça é transmitido diretamente do nosso Criador para a nossa vida. É por isso que o profeta Miqueias, anos mais tarde, ele escreve no seu pequeno livro, no capítulo 6, no versículo 8, algo que responde à pergunta que muitas vezes nós elevamos a Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Qual a expectativa de Deus nisso que eu estou vivendo? E aqui o que disse Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 pilares, 3 princípios. Pratique a justiça, ame a misericórdia, seja submisso e ande humildemente com o teu Deus. Essa é a expectativa de Deus. Por quê? Justiça para Deus não é uma escolha. Não é algo que Deus acorda e diz assim, bom, hoje eu vou ser mais justo. Justiça faz parte do atributo de Deus, da qualidade de Deus. Por exemplo, se você vê uma flor, e é uma flor de plástico, uma rosa de plástico e uma rosa natural. O que faz com que a rosa de plástico não seja uma rosa de fato, apenas tenha a aparência, deve-se ao fato de que ela não tem os atributos. Ela não tem o perfume, ela não tem a textura, ela não tem a natureza daquela rosa verdadeira. Conta uma lenda, não está na Bíblia, é apenas uma lenda, que um dia uma pessoa visitou o palácio de Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo, e quis colocar a sabedoria de Salomão à prova. Essa pessoa levou um ramalhete de flores e colocou ali naquela sala do palácio, na sala do trono onde estava Salomão. E ele ainda à distância, a pessoa perguntou, Rei Salomão, majestade, essas flores são reais ou são flores artificiais? Mas o senhor tem que responder sem tocar, sem sentir o perfume, sem usar nada que você possa sentir no seu tato ou no seu olfato. Então Salomão, ele disse, abram as janelas e deixem as abelhas entrar.
Se as abelhas entrarem e forem procurar o néctar, essas flores são verdadeiras. Ou seja, se há o atributo de algo que é verdadeiro aí, as abelhas demonstrarão. O Deus verdadeiro, o Deus revelado na Escritura, o Deus que é o Pai de Jesus e é o nosso Pai pela graça, carrega em si mesmo esse atributo, essa qualidade de ser sempre justo em tudo o que ele faz. E por essa razão, a expectativa dele para o seu povo, para os seus filhos, é que nós sigamos o caminho da justiça. Quando consideramos isso, nós aprendemos que no final do dia, a justiça de Deus é retributiva. E o que é isso? Que Deus dá a cada pessoa. É retributiva. Deus retribui, Ele dá a cada pessoa segundo as suas obras. Fez o certo? Vai receber uma recompensa de Deus. Fez errado? Vai receber a disciplina de Deus. É retributiva. E de retributiva, estão comigo? Digam amém. E de retributiva, nós temos mais algumas pequenas divisões interessantes. Primeira delas, ela é remunerativa. Remunerativa vem de remuneração. Você trabalhou um mês inteiro, fez tudo o que deveria fazer, ou dedicou os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, e no final daquele período você vai receber os honorários. Você vai receber o pagamento por aquilo. Você vai receber a remuneração. E Deus também é assim. Se você está fazendo o que é certo, se você está escolhendo o caminho do que é justo, se você está buscando de coração agradar a Deus, tenha certeza disso. Deus vai recompensar você. Ainda que hoje você esteja sendo injustiçado. Mas Deus vai recompensar você. No ano de 64 a 67, mais ou menos, o apóstolo Paulo, ele foi preso. E esse foi o seu último confinamento, a sua última prisão. E ele já sabia que seria condenado à morte por Nero. E naquele momento de prisão, veja, Paulo não foi preso porque fez algo errado moralmente ou eticamente. A prisão de Paulo era uma prisão injusta. E nessa prisão em que ele se encontra, nessa situação de tamanha injustiça que lhe custaria a própria vida, ele escreve ao seu aprendiz Timóteo essas palavras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 8, nova versão transformadora. Diz assim: agora, o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam sua vinda. Veja o que disse Paulo. Ele está preso. Ele está sofrendo injustiças. Mas ele sabe que a justiça de Deus é remunerativa. E Deus está vendo o sofrimento dele e a injustiça que ele está enfrentando. E ele olha para o tempo e para a vida e ele diz assim: agora que a lâmina da guilhotina ou do machado já está afiado para me decapitar, o meu prêmio está garantido. A minha recompensa está garantida porque Deus é justo. Aliás, ele diz: Deus é justo juiz. E ele diz assim: mas esse prêmio que tem, e veja que beleza, Paulo foi um dos maiores missionários, se não o maior missionário da história. E ele diz: esse prêmio não é só para mim.
Esse prêmio é para todo aquele que aguarda com expectativa a vinda do Senhor. Você tem fome de justiça? Tem sede de justiça? Se tem um prêmio para você. Tem uma recompensa para você. E aqui é que está a grande questão. Nós temos o hábito de viver a vida imaginando que se nós fizermos tudo certo, se nós aprendemos a apertar os botões certos, tudo sempre vai dar certo. Se eu trabalhar direito na minha empresa, eles vão me reconhecer sempre com justiça. E eu segui todos os protocolos na empresa e fui injustiçado. Você pensa, não, se no meu casamento eu cumprir tudo que está escrito aqui na Escritura Sagrada, e eu fizer sempre a minha parte, vai dar tudo certo. E às vezes, está errado. Bons pais, que seguem bons princípios, podem ter maus filhos. Espero não estar chocando você com isso, mas é verdade. Então, algumas pessoas, por exemplo, procuram num gabinete pastoral ou num congresso de família princípios para se comportarem, para lidarem com a vida. Mas o problema é que quando o outro lado não vai sendo transformado, ele vai se enchendo de frustrações por causa daquela injustiça e diz, não vale a pena, eu vou parar de fazer o certo. Em nome de Jesus, não faça isso, porque se você faz o certo, você será recompensado. Algumas vezes, desse lado da eternidade, a gente perde. Nós precisamos entender isso. Desse lado da eternidade, não vencemos sempre. Não ganhamos sempre. Mas o justo juiz de toda a terra, ele está contemplando você. Ele está contemplando a sua dor. Ele está vendo a injustiça que você está vivendo. E um dia, ele vai recompensar você. Mas além disso, então, além de ser remunerativa, evidentemente, a justiça de Deus, ela também é punitiva. Paulo ele escreve uma carta à igreja de Tessalônica, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. A igreja de Tessalônica estava sofrendo perseguições, pressões de todos os lados. E veja o que Paulo escreveu para eles. Ele disse assim: em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Hoje de manhã, uma irmã deu um glória aqui quando ouviu isso. O Deus em sua justiça, pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Ela deu um glória aqui. Se alguém está te afligindo injustamente, Deus vai fazer essa pessoa sofrer a aflição. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Escritura Sagrada. Por quê? Porque a justiça de Deus também é punitiva. Está fazendo errado? Está fazendo torto? Está explorando o outro? Vai receber a punição divina. Então veja, quando você é um bom pai, você tem um mau filho, não se preocupe com isso, Deus fará justiça. Agora, se você está escolhendo seguir o caminho errado, e você não está sendo bom marido, não está sendo bom pai, não está sendo boa esposa, não está sendo bom crente, a chapa está esquentando, irmão. A chapa está esquentando. Tem gente que pensa assim, não, eu fiz tudo errado, fiz tudo torto. E no começo é mais ou menos assim. A pessoa começa a fazer lá a malandragem dela, a picaretagem dela, e ela fala, vai cair um raio na minha cabeça. Não caiu. Aí ele vai se acostumando com aquilo. Mas lembre-se, Deus é longânimo. Deus é paciente. Mas Deus não é injusto. E um dia Ele cobrará a fatura. A cobrança da fatura chega. Porque a justiça de Deus é retributiva. E como nós vimos, a justiça de Deus é remunerativa e a justiça de Deus, ela é punitiva. Imagine o seguinte, que encontrassem lá na Alemanha o Adolf Hitler, depois de todos esses anos, vivo, escondido lá num bunker, não sei. Aí encontram com ele,
e ele senta no júri, ali no tribunal, e eles leem por horas, às 10, 12 horas, não sei, todo aquele processo, aquele calhamaço. Diz, olha, você realmente foi muito mal, você matou milhões de pessoas, fez experimentos humanos, reduziu pessoas à condição de meros animais. Mas sabe de uma coisa? Já passou tanto tempo, eu te declaro inocente, pode ir para casa. Como você se sente? Indignado, porque nos dá a sensação de que faltou justiça. De onde vem essa nossa expectativa de que a justiça tem que ser feita? Vem do nosso Criador. E o nosso Criador garantiu que um dia Ele fará justiça. Aqui vai falhar muitas vezes, os tribunais vão falhar, as empresas vão falhar, pastores vão falhar, igreja vão falhar, marido vai falhar, a esposa vai falhar, o filho vai falhar, a sogra... Bom, óbvio. O que quer que aconteça, mas permanece o fato, a justiça de Deus não falhará. E é isso que deve nos motivar a fazer o certo. Daniel, quando ele orou, no capítulo 9 do seu livro, versículo 14, nós vimos na semana passada a luta na mente de Jeremias sobre a punição divina. Mas Daniel, escrevendo já dentro do cativeiro, ele disse o seguinte: portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas estas coisas, pois nós não lhe obedecemos. O problema é se nós estamos aqui hoje e nós cantamos louvor e damos ofertas, mas estamos agindo com injustiça com aqueles que estão perto de nós. E se esse é o caso, se você está fazendo certo, vem recompensa, mas se você estiver fazendo errado, virá disciplina divina. E o que fazer quando estamos diante disso? Lembrar do seguinte, que a justiça de Deus, ela também é transformativa. Veja que beleza. Agostinho de Hipona, conhecido pelos romanistas como Santo Agostinho, ele escreveu essas palavras: a justiça de Deus não é algo que nós devemos apenas temer, mas algo que devemos abraçar, pois por meio da sua justiça, ouça bem, encontramos salvação e redenção. Mas como é que é isso? Como é que ao mesmo tempo eu posso encontrar na justiça de Deus redenção e salvação? Pelo seguinte: quando Deus se fez homem e veio a esse mundo, Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas injustiças, Ele levou sobre si as nossas canalices, Ele levou sobre si as nossas mentiras, todos os nossos enganos, e ali, naquela cruz agonizante, a justiça, a ira justa de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. E o perdão e a misericórdia se tornou possível. E agora qualquer um que corre aos pés da cruz, corre em direção a essa justiça transformativa, pode ter o seu coração mudado. E Deus na cruz de Cristo pode ser justo e ao mesmo tempo misericordioso. Isso é maravilhoso. Veja só o que diz o salmista, Salmo 85, versículo 10, na parte B. Ele diz assim, e esse aqui, gente, é um versículo para colocar na porta da geladeira de casa. É lindo. Olha só. Logo abaixo do pinguim. O amor e a verdade se encontraram. Olha, o amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Quando justiça e paz se beijam, nós temos a cruz de Cristo. E quando temos a cruz de Cristo, nós encontramos graça e misericórdia. Assim, se nós estamos vivendo de alguma maneira desalinhados com a justiça de Deus, se nós estamos de alguma maneira enganando quem nós não deveríamos enganar, se nós estamos de alguma maneira não tratando de modo adequado aqueles que estão perto de nós, estamos sim correndo o risco de recebermos a disciplina divina, há um caminho, uma saída. A justiça transformativa de Deus. Corra para os pés da cruz.
Aleluia. Não foi o que fez aquele ladrão? Lembram do ladrão da cruz, ao lado de Jesus? Dizem que o nome dele é Dimas, a tradição. Lá está Dimas, cafajeste, ladrão, pelado, pregado numa cruz. Jesus está ao lado dele. E que fé tem Dimas? Porque Jesus está naquela cruz e Jesus não está fazendo milagres, Jesus não está andando sobre as águas, Jesus não está multiplicando pães e peixes, Jesus está simplesmente coberto de sangue e agonizando fisicamente. Mas Dimas olha para Jesus e vê ali a oportunidade de receber da justiça transformativa de Deus e diz apenas isso: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E veja como quando a justiça e a paz se beijam, o que acontece? Jesus diz: em verdade eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Que mensagem maravilhosa. O que dizer do filho pródigo, sujo, fulambento, gastou tudo que tinha. O pai não foi atrás não, sofreu as consequências, mas quando correu para a porta do pai, o pai disse o que nós cantamos aqui: tem lugar na mesa. É a justiça transformativa de Deus. E nós precisamos ter tanta certeza, queridos, porque aqui estão as lições que nós temos. Primeiro, se você está sofrendo injustiças. Alguém aqui está sofrendo injustiça? Deixa eu ver. Pode levantar a mão. Tá, tem uns dois aí, o resto está bem. Beleza, tem duas opções nessa noite. Se você está sofrendo injustiça, sofrer injustiça nos desanima, nos desencoraja. Mas olhar para o fato de que Deus fará justiça renova o nosso ânimo. Então recobre o ânimo, porque o Senhor fará justiça na sua vida. Amém? Agora, nós podemos ter alguns aqui nessa noite que estão vivendo uma vida de injustiça. E a chapa está esquentando para você. O que fazer nessa hora? Corra para os pés da cruz e confie na justiça transformativa de Cristo. Há esperança para todos nós. Eu li essa história muito interessante de Mobutu, que foi ditador na República Democrática do Congo, olha só, de 1965 a 1997. Um ditador. Quando finalmente ele caiu, o país se transformou num caos, com guerra, com violência, das mais terríveis. E esse homem chamado Ima, um cristão, ele fugiu com a família dele para um outro país. E quando ele chegou nesse país, completamente arrasado, com dificuldade, faminto, ele encontrou lá em Uganda um seminário teológico. E ele pensou: eu vou me inscrever no seminário teológico, e eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou ensinar o Evangelho. E tudo que ele conseguiu foi praticamente um barraco onde ele morava. Esse barraco não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Ele morava ali. E ele tinha comida suficiente, aliás, dinheiro suficiente, para comer a cada 2 dias. Pense nisso. Um dia ele está na biblioteca e encontra com esse aluno também britânico. E ele começa a contar as lutas e as dores e os traumas que ele viveu no seu país de origem. E chorou, que não é muito comum na cultura africana. Um homem chorar em público. Mas ele chorou. E ele disse o seguinte: Mark era o nome do missionário. Ele falou: Mark, eu acredito no Evangelho. E o Evangelho me dá a esperança de que um dia Deus julgará todas as injustiças. Deus consertará todos os erros que eu vivi. E é essa certeza, Mark, que me faz abraçar o Evangelho de Jesus. Porque desse lado eu sei que eu nunca receberei a justiça que eu preciso. A justiça desse lado não é perfeita, mas a justiça de Deus é. Abrace e agarre a justiça de Deus. Haja de acordo com o Evangelho pelo poder de Cristo. E arrependa-se dos seus erros quando você descarrilhar o trem da sua vida. Volte para os pés da cruz. Abraão, no Antigo Testamento, ele estava orando pelo seu sobrinho Ló. Ló estava em Sodoma e Gomorra, um lugar terrível. E na oração de Abraão, ele disse as seguintes palavras. Ele diz assim: e não fará justiça o justo juiz de toda a terra? E não fará justiça?
o justo juiz de toda a terra? Qual é a resposta? Sim, o justo juiz de toda a terra sempre fará justiça. Vamos colocar em pé.